Olá, tudo bem? Hoje vamos preparar um salgado especial de Natal que, além de lindo, é muito saboroso. Olha só como fica bem recheado. Vamos iniciar a receita peneirando 420 gramas de farinha de trigo tradicional tipo 1. Vamos adicionar 3 colheres de chá de açúcar, 5 gramas de fermento biológico seco. Vamos espalhar o fermento sobre a farinha de trigo e, em seguida, misturar muito bem todos esses ingredientes com a ajuda de uma colher para termos uma distribuição dos ingredientes secos mais homogênea. Feito isso, podemos adicionar agora 3 colheres de sopa de óleo. Eu estou usando o óleo de soja, mas se preferir pode ser o azeite extra virgem ou então o óleo de girassol. Vamos misturar novamente. E em seguida, adicionar 3/4 de colher de chá de sal. Mexa novamente os ingredientes. E por último, vamos acrescentar a água que está em temperatura levemente morna. Para fazer a receita, eu separei 270 ml de água filtrada e levemente morna para não atrapalhar a fermentação da massa. Vamos colocar um pouco primeiro, misturar os ingredientes. E na parte que tem a farinha seca, podemos colocar o restante da água. Continue misturando os ingredientes. E a partir de agora, é mão na massa. Vamos incorporar todos os ingredientes com as mãos limpas e higienizadas. No começo é uma massa levemente pegajosa, mas conforme for trabalhando na massa, ela vai ganhando mais forma e grudando menos na mão. Chegando nesse ponto, podemos transferir a massa para uma bancada firme e higienizada para sovarmos por aproximadamente 3 minutos. É bem rapidinho, não precisa sovar por muito tempo e também não vamos adicionar mais farinha. Pronto, olha o ponto da massa. Ela não fica grudando nas mãos, está homogênea e bem macia. Vamos deixar a massa no formato de uma bola para ela poder descansar. Vou untar levemente o mesmo refratário com um pouquinho de óleo. E acomodar a massa. Em seguida, cubra com um pano de prato limpo, mas pode ser também o filme plástico. A massa precisa descansar por pelo menos 1 hora e eu vou deixar dentro do forno desligado. 1 hora depois de descanso, vou te mostrar a lindeza que está essa massa. Olha o tanto que cresceu, está maravilhosa. Vamos afundar a massa cuidadosamente para retirar um pouco do ar que criou na fermentação. E em seguida fazer pequenas dobras suavemente para deixar ela no formato de uma bola, novamente. E agora sim, transferir a massa para a bancada para podermos realizar as divisões. As divisões da massa é como preferir, pode ser em 3 partes ou em 4 partes. Aqui eu vou dividir em 4 partes. E se você quiser pesar para ficarem iguais, pode pesar. Assim que dividir a massa, precisa bolear cada uma delas. E assim que bolear, cubra as massas com um pano de prato limpo para elas não ressecarem enquanto estivermos abrindo a primeira massa. E o processo de montagem é bem simples. Pode polvilhar um pouco de farinha na bancada e abrir a massa no formato de um disco. Eu vou deixar a massa numa espessura mais fina. Feito isso, eu transfiro a massa para a minha forma de pizza de 35 centímetros de diâmetro, que ela já está untada com fio de óleo, mas pode polvilhar a farinha de trigo também, se você for desenformar para servir. Bom, eu vou reservar a forma por enquanto e abrir a segunda massa da mesma forma que eu abri a primeira.
Feito isso, eu reservo a massa aberta e volto com a forma para iniciar o recheio. Primeiro eu espalho o molho de tomate, deixando uma margem nas bordas. E você pode rechear com os ingredientes que preferir. Aqui na tigela eu tenho queijo mussarela e o queijo parmesão ralado. Vou espalhar uma camada de queijo. E em seguida eu vou adicionar uma camada de linguiça calabresa ralada. E para deixar o recheio bem suculento, eu vou finalizar com um pouco do requeijão cremoso de bisnaga. Feito isso, podemos cobrir o recheio com a massa aberta que estava reservada, selando bem as bordas. Todos os ingredientes da receita estão anotados aqui na descrição do vídeo. E se você está curtindo o vídeo, então deixa aquele like cheio de carinho e o seu comentário. O dia é tão atarefado, mas quando tenho uma brechinha, eu venho aqui para ler os recadinhos. Bom, agora vamos repetir o mesmo processo de espalhar o molho de tomate, abrir a terceira massa, terminar de colocar os recheios, e cobrir com a terceira massa aberta. O salgado eu vou fazer apenas com as 3 camadas de massas, porque eu vou usar a outra massa para fazer um pão com recheio doce, mas você pode fazer com as 4 camadas de massa. Para deixarmos o salgado no formato de estrela, nós vamos fazer uma marcação circular no centro do salgado. Eu vou fazer isso usando uma tigela pequena que eu tenho aqui, mas pode ser também com a boca de um copo. E essa marcação vai ajudar a manter a simetria da nossa estrela. Depois da marcação, é só dividir a massa. Aqui eu vou dividir em 12 partes, mas pode fazer até com 16 partes se você preferir. O próximo passo é torcer as 2 partes de massa para formar uma ponta. Olha só como é fácil de fazer. Torça uma parte para um lado e torça a outra parte para o outro lado. E no final, torça as massas mais uma vez para unir as pontas, selando muito bem para manter o formato. Vou fazer mais uma ponta aqui para você ver como que é fácil de modelar. Prontinho! Em menos de 10 minutos já tem o salgado modelado. Olha o charme que fica! Vamos finalizar pincelando um pouco de molho de tomate. E aqui no centro, vou colocar um pouco do requeijão cremoso. E finalizar com o queijo ralado. Detalhe, enquanto estamos aqui finalizando o nosso salgado, o meu forno já está aquecendo a 250 graus. Ele precisa aquecer por 15 minutos. Por último, finalize com o orégano. Assim que colocar o salgado no forno, abaixe a temperatura para 180 graus e deixe assando por 30 a 40 minutos ou até ficar douradinho. E olha só como fica lindo! Eu amo esse salgado. É um charme na mesa de Natal. O cheiro que fica na cozinha é de dar água na boca. É um salgado que fica bem recheado. E fica uma delícia. Degustar as camadas de massa recheadas me lembra bastante o pão de frios delicioso. Inclusive, vou deixar a receita aqui no final do vídeo como sugestão para você conferir. Gratidão por você ter acompanhado a receita até o final. Eu desejo muita paz e muitas alegrias na sua vida. Aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!